Então, se você quer, a partir de agora, estabelecer se os ativos que você tem em carteira são bons, se o mercado cripto ainda tem perspectiva, o que a gente tem que se perguntar nesse exato segundo? Fatores de demanda. Quais são os próximos fatores de demanda que estão para o cenário do mercado cripto, e esses fatores eles jogam contra ou a favor da gente? Vou falar aqui para vocês os 3 principais fatores que eu estou enxergando agora, que eu percebo que muitas pessoas não estão olhando tanto. Primeiro grande fator de demanda, FTX. A gente vai ter um repagamento de 16 bilhões. Desses 8 vão para clientes retail associados a cripto que podem se voltar ao mercado. Acredito que a gente vai injetar 1,2 a 3,2 bilhões de dólares. E aqui a gente tem até a data, 7/10/2024, que é quando eles vão fazer essa decisão. Então o mercado vai começar a especular mais forte isso daqui a partir de agora. Segundo fator de demanda, isso daqui é uma demanda de curtíssimo prazo. Isso daqui não dura. Isso é uma entrada de liquidez. Assim como a gente teve várias pressões de venda no passado, fizeram um efeito preço e depois estabilizou o mercado, aqui é a mesma lógica. Isso daqui não mantém. É importante entender isso. Segundo grande fator, eleição. E aí, nesse caso, eleição muito associado à vitória do Trump. Ah, Orlando, isso significa que se o Trump não ganhar, a gente vai começar um bear market? Não. Significa que a gente vai perder um catalisador que poderia ser importante para o mercado. Mas para mim, esse aqui não é a variável mais importante. Eu vou chegar na nossa variável mais importante. Eleição, se vocês querem uma data, 5/11/2024, se eu não estou enganado. Até vou confirmar aqui agora. Só para não estar falando besteira de data para você. Perfeito. 5/11/2024. Essa é a data. Essa é a data. Então, esse aqui também vai ser um grande fator de catalisador que pode ajudar nosso mercado, pode potencializar nosso mercado. E o terceiro ponto, e para mim o mais importante de todos, ciclo monetário global. Qual que é o próximo fator relevante dele? 18/9/2024. Porque o ciclo monetário global é o fator mais importante dentre todos que nós podemos abordar aqui, por conta disso daqui. O último ciclo de alta, ele foi gerado teve como seu maior protagonista a expansão monetária dos Estados Unidos e dos países de modo geral. A gente vivenciou uma anomalia na história da humanidade em 2020, quando o Fed imprimia 100 bilhões de dólares todos os meses. E isso fez com que ativos de risco crescessem de forma significativa. A gente saiu de uma expansão monetária de 6% para uma expansão monetária média de 23% a 30%. E aqui eu quero que você separe muito bem como o choque de liquidez funciona. Repara bem aqui, ó, essa barrinha aqui, ó, março. Aí você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha como que é o lag de tempo até chegar. Aqui, ó, até a primeira alta. Isso aí mais ou menos uns 3 meses a 6 meses. Então, esse é um outro insight que eu preciso passar para vocês. E assim, é um insight muito, muito franco. Deixa eu até botar na tela aqui que é importante. Esse aqui talvez seja o insight mais franco que eu preciso passar para vocês. Apesar da reunião do dia 18 ser a reunião mais importante que nós teremos até agora em relação ao Fed, ela, por si só, não vai ser o fator que vai definir a tendência do mercado, e não necessariamente a partir do dia 18 o mercado vai subir de forma indefinida ou cair de forma indefinida. Normalmente, o choque de uma política monetária global que vai ser iniciada agora, ele demora algumas semanas, para não dizer meses, para ser sentido. E agora, como o nosso mercado está extremamente sensível, extremamente emocionado, a gente precisa se ajustar e precisa trabalhar toda essa dinâmica. Então, para mim, sim, eu vejo com uma perspectiva que a gente tem ali alguns indicadores, algumas estruturas muito fortes que podem viabilizar uma alta muito interessante do mercado, mas junto a isso, especialmente quando eu penso no ciclo de expansão econômica, eu acredito que a gente tem que ter tempo. Isso não significa que agora não é um bom momento para comprar, pelo contrário, na minha leitura, é um momento, sim, muito, muito, muito interessante, mas a gente precisa saber se ajustar, a gente precisa saber trabalhar um pouco da nossa ansiedade, da nossa perspectiva em relação a isso. E aí aqui eu quero trabalhar um pouquinho algumas visões mais interessantes em relação a isso. Primeira visão é que, na perspectiva de ciclo de liquidez global, a projeção que a gente tem média do mercado, a gente continua tendo uma perspectiva muito interessante. Então, expansão do ciclo de liquidez global, eu não apostaria contra o mercado de cripto no momento que a gente tem uma perspectiva de expansão de liquidez global, mesmo no contexto de recessão,
porque não necessariamente a recessão vai fazer que a gente tenha um momento de baixa. Eu continuo acreditando que a expansão monetária ela é muito mais importante do que a gente está no contexto de recessão ou não, e por consequência, isso é o grande funcionador do mercado. Mas, sinceramente, o dia 18 de setembro ele vai ser um dia que a gente vai ter muita volatilidade e eu acredito que a gente pode ter uma volatilidade negativa. Por quê? Porque a gente está com um mercado sentimental, um mercado dividido entre um corte de 50 e um corte de 25. Eu acredito muito fortemente que a gente vai ter um corte de 25, é o mais sensato, que mais faz sentido. Só que quando a gente tiver isso, a galera dos 50 vai ficar com um pouco mais de FUD, vai ficar com um pouco mais de medo. Isso pode ter um reflexo negativo de curto prazo, apesar do corte de 25 ser a notícia mais positiva, porque indica que a gente está num processo muito mais para o caminho de um soft landing do que de um hard landing. Mas o meu ponto que eu quero que vocês entendam é o início desse processo de corte de juros, ele ainda pode demorar 2, 3 meses para vocês verem reflexo em termos do preço de tela dos ativos. Isso não pode ser um fator que desanime, que te faça desistir, especialmente depois que você entende esse ciclo. E aí, qual que é o aspecto que eu quero que vocês entendam de forma ainda mais profunda? Quando você dá um zoom out, você tira esse sentimento que você está sentindo por conta desse movimento de sentimento pendular em relação ao mercado e olha de uma forma mais ampla sobre tudo que está acontecendo no mercado, sua perspectiva muda completamente. Se você olhar os 15 anos de história que o mercado cripto desenvolveu, a gente saiu de um mercado que ele literalmente só existia em 2009. Há 10 anos atrás ele começou a ser aceito por alguns players. Há 4 anos atrás ele começou a ter suas primeiras empresas a investirem através desse mercado. E se a gente faz um comparativo de 2020 para 2024, fica muito nítido. A gente está falando de um Bitcoin que era um mercado que antes tinha 90 bilhões de dólares de valor de mercado, para um Bitcoin que hoje tem 1 trilhão de dólares de valor de mercado. A gente está falando de uma estrutura que antes a gente só tinha 13 companhias públicas que tinham Bitcoin, hoje a gente tem 52. A gente está falando de um mundo onde a gente tinha apenas 34 mil Bitcoins reportados na tesouraria de companhias públicas e hoje a gente tem quase 700 mil. O que eu quero mostrar para você é processos dos ciclos para acontecer, para essa expansão, para esse crescimento, para esse resultado, eles podem demorar, eles vão mexer com a sua cabeça, eles vão deixar você com essa vontade de desistir, mas isso não significa que você deva desistir agora. Pelo contrário, a minha leitura de mercado permanece. A pessoa que desistir agora do mercado cripto, nos próximos 12 a 18 meses, vai se arrepender de forma extremamente profunda. E você tentar fazer trading de curto prazo agora, tentando prever o próximo movimento, a chance de você se ferrar é extremamente alta. Por isso que eu quis explicar todo esse sentimento para você não cometer esse erro, para você não tomar uma decisão pura e simplesmente pelo seu emocional. Porque nesse exato momento, a chance de você estar nesse pêndulo de sentimento, dado que há 6 meses atrás a gente estava na euforia extrema e a gente achava que tudo ia dar certo no mercado cripto, e agora a gente está tendo nossas expectativas frustradas e muito possivelmente o mercado nem está tão ruim assim, é extremamente alto. E isso pode ser o fator, o erro que você vai cometer mais caro do teu ciclo e vai fazer você perder todo o upside que a gente ainda terá nesse mercado. Por isso que eu quis abrir essa live com esse título, buscando justamente o sentimento que a maioria das pessoas está sentindo e tentando explicar toda essa dinâmica. Para no final falar algo que eu já tenho falado várias semanas. Nós continuamos com o cenário de expansão monetária como o cenário mais razoável, o cenário mais possível. Nós continuamos com o mercado cripto bem fundamentado, nós continuamos com o mercado cripto sendo amplamente adotado por investidores institucionais. E apesar da gente estar com esse sentimento justamente por conta dessa variação, porque a gente teve a nossa euforia quebrada no momento que a gente mais se posicionou no mercado cripto e agora a gente está sentindo as dores, o preço por em um dado momento talvez tenha uma tolerância de risco maior e ter assumido riscos maiores do que a tolerância de risco que nós temos agora, não é o momento de desistir. Desistir agora é negar um mercado que em 4 anos cresceu mais de 10 vezes. É negar um mercado que multiplicou mais de 5 vezes o tamanho da presença em tesourarias corporativas. É negar um mercado que ampliou drasticamente sua capacidade de adoção. É negar um ciclo iminente de expansão de liquidez global, dado que todas as economias do mundo estão fragilizadas e existe uma consciência global entre todos os bancos centrais da necessidade de expansão monetária. É negar tudo isso e abrir mão, agora sim, do medo de você perder dinheiro. Porque para mim, pelo menos na minha leitura, a chance de você perder dinheiro por sair agora do mercado de cripto é muito maior do que você ver o mercado de cripto na zero.